Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, mais uma live onde eu vou bater um papo com uma aluna do Método Vida Organizada. Hoje eu vou falar com a Ana. Vou aguardar a entrada dela para poder chamá-la e a gente vai bater um papo aqui. Vai ser bem legal. Para quem não sabe o que está acontecendo, eu comecei essa semana a bater um papo aqui com alguns alunos do Método Vida Organizada 2 vezes por dia, sempre que possível, né? E tá sendo muito legal, porque pra mim tá sendo muito legal, porque eu tô conhecendo um pouquinho mais de cada um dos alunos. Eu penso que pros alunos esteja sendo legal porque a gente discute novas estratégias para a própria organização pessoal deles. E para vocês também, porque vocês veem outras pessoas com outras profissões, outros desafios, falando sobre organização e isso pode te ajudar. A Ana já entrou aqui. Chamá-la. Vocês estão me ouvindo bem? Tá frio aí na cidade de vocês? Oi! Oiê! Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você, Thaís? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Muito obrigada, que prazer estar aqui com vocês. Prazer é tudo meu. Quer dizer que você mora em Luxemburgo? Eu moro em Luxemburgo. Caramba, que Ó, bacana que você acompanha esse trabalho. Então, vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Já falou de onde você é, agora você pode falar o que você faz, como que você conheceu a vida organizada. Seja bem-vinda ai, de novo. muito obrigada. Eu me chamo Ana Jessely, e eu me mudei para Luxemburgo em 2019 com a minha família, meu filho e meu marido. Meu marido trabalha aqui, conseguiu um trabalho, trabalhar. E aí a gente veio morar aqui. E aí desde então foi assim uma mudança imensa de vida, né? De, de tudo. Dá para imaginar. E ai, nossa, foi. E a minha história com vida organizada tem muito tempo, sou leitora do blog há muitos anos. E eu até fui conferir antes de falar com você. Eu rolei bem lá embaixo no meu feed, eu tenho uma foto de 2015 segurando seu livro, assim, o Vida Organizada. Nossa, que legal. Então faz Super bastante legal. tempo. Que legal. É legal. E aí foi quando. E aí, quando eu me mudei, quando eu passei por toda essa mudança de vida, eu me tornei aluna, né? Sou da turma 4, que aí realmente eu queria aperfeiçoar e eu queria aprimorar e conhecer bem de pertinho o método do Vida Organizada. E tá gostando do curso? Bastante, eu adoro, sou apaixonada. Acho que é o curso que ele é vivo, ele não prende, né, você naquela estrutura de curso convencional. Então, muitas vezes eu uso o curso para me inspirar. Muitas vezes eu vejo o que tá precisando na minha vida, o que eu acho que tá pegando, sabe? Então, eu vou naquelas aulas, eu refaço aquele módulo de planejamento, é o meu preferido, porque calhou muito bem com a época que estou vivendo. E, enfim, é muito gostoso. Né? Você me fez muita companhia aqui, porque pode ser muito. É, uma vida. Pode ser muito solitário, né? Você morar fora e aí você me fez muita companhia. Nossa, que legal. Eu tô olhando para cá porque eu tô vendo no computador as suas informações, tá? E ia te perguntar, você mudou o seu filho ou filha? É filho, eles chamam Filho, Murilo. Murilo. Ele tinha 2 meses. Ele tinha 2 meses. Que loucura. Foi uma Nossa, loucura. E pode falar. é, porque quando o meu marido me ligou e falou que tinha conseguido a vaga de emprego, eu estava grávida de 8 meses. E foi uma aventura, né? E a gente tomou essa decisão em família. E aí a gente decidiu, não ia também dar tempo, então eu tive meu bebê na minha cidade. E quando ele tinha 2 meses, a gente mudou. Nossa. Então foram duas coisas muito grandes, né? Então, assim, se tornar mãe, a maternidade também é um desafio, né, na nossa vida. E se tornar mãe longe da família, longe da rede de apoio. E ir para uma cultura diferente, um país diferente, mudar de casa. Então, eu lembro assim, uma situação que me marcou muito é que eu montei o quartinho dele, tudo bonitinho, e aí assim, não tinha mais o quartinho, então a gente teve que conseguir um outro apartamento, uma outra configuração de casa. Então, foram todas situações que eu tive que lidar,
e que eu tive que, assim, lidar mesmo para poder ser forte, para conseguir continuar nos nossos projetos, né? Uhum. E, então foram duas grandes mudanças na minha vida, Nossa, assim. muito. E como que você organizou esse processo de mudança assim? Como que a organização te ajudou? Porque foram duas mudanças, como você falou, enormes, né? Tanto Enorme. se tornar mãe quanto a mudança de país. Nossa, duas coisas que mudaram completamente a sua vida. Como que você entende que a organização te ajudou nesse processo? Olha, a organização me ajudou muito com alguns aprendizados, assim, buscar informações, ter um lugar para colocar essas informações. Então, a gente fez esse processo juntos, eu e meu marido, de ter um momento de refletir, de meditar, de pensar, de pensar como que a gente queria que fosse a vida e como que a gente podia levar esse caminho da maneira mais tranquila possível, tanto para nós e para o nosso filho, né? Então, eu sabia que a organização era um meio que eu precisava para que as coisas se saíssem bem, para que fosse menos estressante, né? Para todo mundo, mas eu lembro que naquele momento era bem, o cuidado todo era em relação ao bebê, né? Então era um Sim, bebezinho pequenininho, ainda estava de colo, mamava e tal. Então a organização foi nesse sentido e sempre acho que cuidando das informações, cuidando para que as informações não se perdessem, né? Então, isso nos ajudou a entender um pouco da cultura que a gente estava vindo, isso nos ajudou a entender um pouco, a arrumar, a conseguir apartamento aqui, e depois tudo, aí como que a gente ia lidar com as finanças, como que a gente ia mobiliar apartamento, como que a gente ia priorizar as nossas ações, né, assim, de vida, enfim, a organização foi o cerne, foi todo o processo. muito legal. E como que tá a sua vida hoje? Você tá bem? Como que tá a situação aí com relação à pandemia? Quais são os desafios que você tá tendo hoje, assim, na sua rotina? Isso, quando a pandemia começou, a gente teve uma configuração diferente, assim, a gente ficou em lockdown por meses aqui em Luxemburgo, quando tudo começou. Mas eu costumo pensar assim que eu já vivi uma situação meio que de isolamento pela própria mudança, né? Então você vai para um país, você não tem a sua família, você não tem Sim. seus amigos, então eu já vivia um choque e uma relação, tinha uma solidão antes de tudo começar. E aí quando a pandemia veio, não foi tão pesado assim para mim, entende? Porque eu Já já estava tinha, acostumada um pouco a estar distante de todo mundo, então só ia continuar em casa, né? exatamente, eu já tinha deixado o meu trabalho, né? Eu era assistente social no Brasil, então tinha deixado o meu trabalho, então eu já estava em casa, já estava com o bebê. A questão era toda pensar como que eu ia organizar os meus projetos de vida, porque quando você muda, quando você começa uma vida, é um recomeço. É muito engraçado, porque você olha e você fala assim, tá, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso continuar o que eu fazia no Brasil, posso tentar essa carreira aqui, eu posso começar uma carreira nova, eu posso buscar um outro tipo de trabalho, eu posso ficar em casa, trabalhar com as minhas redes sociais, ou eu posso ficar em casa e cuidar um pouco dos estudos das línguas. Então, eu acho que eu fiquei um pouco perdida, né, nesse mar de possibilidades, e foi quando também que o curso me ajudou bastante. Então, a minha dificuldade hoje talvez seja isso, né? O O que que focar no eu. momento. Nossa, com certeza. Que a gente fica muito perdida, assim, porque você fala, eu posso fazer, e o que eu vou fazer, que dá para fazer. Eu tô vendo aqui que você colocou, né? Atualmente preciso me organizar para dar conta da casa, família, estudo de línguas e mudança de carreira profissional. Vamos falar sobre isso. Uau! Quantos idiomas você está estudando? Só para eu entender. Então, aqui em Luxemburgo, a gente tem, são três línguas oficiais, e nenhuma delas é o inglês. Então, é o francês, o Que alemão e o fácil, hein? luxemburguês. Então, assim, quando eu cheguei, eu não falo, né? Não falava nenhuma das três línguas. Eu tinha a base do inglês, inglês intermediário, e falei, bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é aprender o francês. E assim eu fiz. Então, quando eu comecei, estava aqui, né? Estava nessa configuração de casa, e eu lembro muito do ensinamento seu, que quando você falava que quando o Paul era pequeno,
o objetivo era ficar bem, o objetivo era cuidar dele, e que Sim. assim, é necessário ter paciência com a fase que você está vivendo. E eu lembro, isso me marcou muito, porque eu falava assim, gente, é verdade. Então, essa fase que eu estou vivendo, não vai dar para fazer muitas coisas igual eu faria se eu não tivesse um bebê. Sim. E mesmo assim, com o bebê, eu ficava o dia todo com ele em casa. E aí depois eu priorizei o estudo de línguas. Eu falei, não, então eu vou começar a fazer o que eu. O único momento que eu posso estudar era quando meu marido chegava do trabalho, e aí eu fazia as aulas. Então, um dia eu fazia aula de francês, outro dia eu fazia aula de inglês, e mantive acontecendo esses dois idiomas desse formato, era o que eu podia fazer. Uhum. E muito engraçado que quando eu olho para trás, assim, você vê em um ano o quanto isso me trouxe benefícios, né? O quanto isso, apesar de parecer pouco, mas foi constante, porque era o que eu conseguia fazer, pensando na minha carreira, pensando no que eu ia conseguir fazer, o quanto isso foi bom para mim, foi bom para a autoestima e foi bom de poder aprender, né, esses idiomas. Então, em um ano você aprende um idioma, um ano você estudando ali todo dia, você consegue sair do básico e ir para um nível bem legal assim de língua. Você está se referindo ao francês ou também ao alemão, por exemplo? Ao francês. Ah, tá Ao bom. francês. E Eu com o melhorei francês já em dá para se inglês, virar, então. com certeza. Tá. E Sim, aí, quando você colocou isso dos idiomas, é porque agora você também quer estudar o alemão, é isso? também. O alemão e o luxemburguês. Menino. São duas línguas difíceis, diferentes, né? Tá. Elas são parecidas, assim, de alguma maneira? São. É, porque Elas são parecidas. algumas pessoas falam que isso facilita e outras falam que confunde, né? Porque você troca a palavra de um e de outro. Mas talvez eles mesmos devem misturar, não tem? Será uma mistura? Fala uma Eu acho frase que que. tem. Tanto do francês como do alemão, eles têm sim, tem as misturas. Do inglês também. É só que acho que para os nossos ouvidos é muito diferente, né? Assim, tanto o alemão quanto o luxemburguês. Dá um exemplo de palavra em luxemburguês, só para eu entender o nível da Nossa, complexidade. eu só sei falar boiene, que é oi, boiene. Nossa, Eu o não oi sei. já é difícil. É bem diferente. Soa bem Caramba. diferente. Olha, para eu poder te ajudar com isso, eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte: você. Ah, minha luz apagou, deixa eu acender de novo, pronto. É, como são os planos de vocês? Vocês pretendem continuar morando em Luxemburgo? É uma coisa assim que a médio prazo você não vê uma mudança pela frente? Ou vocês estão aí, mas tem planos de mudar para outro lugar? A gente tem planos de ficar aqui. Ah, então De tá bom. ficar Porque isso já isso. te dá um indicativo do estudo dos idiomas. Porque se você falasse assim, não, a gente sei lá, 2, 3 anos a gente quer mudar de país, talvez fizesse mais sentido dar ênfase no alemão, porque você vai usar em mais de um país que não apenas, né? Porque o luxemburguês é só aí, né? Então, Isso. foi por isso que eu perguntei. Tá, então faz sentido Nos, mesmo. níveis, nos níveis de prioridade, eu priorizei o francês, que era a língua que mais fácil, que mais se Sim, aproximava. faz sentido. E a gente, isso, e aí foi mais gostoso de estudar, até não me custou tanto. E agora viria o alemão, Uhum. em termos Prioridade. de isso de prioridade. Depois do luxemburguês, que eu acho que tendo essa base do alemão e a base do francês, Vai talvez te vai me ajudar. ajudar, sim. E é muito engraçado, você aprende uma língua, a segunda, a terceira, parece que você aprende um pouco a estudar línguas, né? Uhum, uhum. É muito interessante isso. É como você aprende a como estudar e como que você lida ali com as línguas. E uma coisa também que eu aprendi, que depois de adulto, não adianta, você precisa daquele nível de esforço, você precisa realmente sentar e estudar para atingir, né, os Sim. objetivos. E como que é o seu estudo? Você faz algum curso? Você estuda como autodidata? O alemão, nesse caso? O alemão eu ainda não comecei, mas eu vou Ah, fazer o curso online, porque para mim esse formato funciona. Então, eu às vezes eu tenho um impasse, porque eu gosto muito da sala de aula, porque você conhece pessoas da sala de sim. aula, né, quando tiver disponível, não sei ainda se eles já liberaram, acho que sim, mas com limite de alunos. É muito gostoso, principalmente para você, para gente Para que fica interagir com muito outras sozinho, pessoas. com certeza, mas o ritmo de estudo, quando eu estou sozinha e no curso online é diferente. Então, o estudo autodidata te dá um ritmo mais elevado, né? Para
para você conseguir Uhum. aquele nível de língua. Mas Tá. agora eu tô com outro problema, porque o meu motivo da mentoria é te perguntar o que que você acha, porque eu tenho duas provas de proficiência, e eu vou fazer a primeira prova de proficiência de francês e a segunda de inglês, que é o nível advanced, né, o nível Uhum. avançado. São duas provas agora, em maio, junho, final de maio e junho que eu vou fazer. E aí está sendo muito difícil conciliar o estudo de duas línguas. Assim, é uma coisa que eu vejo que eu tenho dificuldade. Você tem algum insight? Bom, vamos lá. As duas provas são no mesmo mês, Uma é em maio e a outra é em junho. mas tem uma São distância a muito grande diferença entre elas. 2 semanas. 2 semanas é muito pouco. É, eu diria que, além dessas duas línguas, você tem mais alguma coisa que você esteja estudando no momento? Não, prioridade. Tá, isso aí, De beleza. estudo, Isso que eu ia falar, porque a prioridade. primeira coisa seria ficar só com as duas, tá? Por isso que eu perguntei isso. É, Isso. por sorte, né, ou não, não sei, mas as duas línguas são diferentes, então pelo menos você não tem aquela coisa de confundir, que é que nem estudar espanhol com italiano, ou talvez alemão com o luxemburguês, né? Porque são muito parecidos, às Hum, vezes a gente confunde artigo e tal. Eu diria que seria você fazer o estudo por ciclo, né? Que é estudar na sequência, assim. Agora, precisaria uhum. conhecer um pouco melhor a sua rotina para entender como isso se encaixaria. Mas eu penso que como já está logo em cima, você tem provas antigas, assim, de proficiência para você visualizar que tipo de coisa que cai? Eu tenho já todo o material para poder estudar em cima dessas provas, porque aí eu entendo que é você entender o formato da prova e estudar É para aquele isso. formato, né? Eu É acho que isso. não tem muito segredo além disso mesmo. Não é muito o momento de aprender coisas novas, então expandir muito para uma área literária, que, por exemplo, eu gosto, né, de ler em Uhum. outras línguas. Assim, é porque a certificação, em termos profissionais, é importante para nós que estamos aqui, que não É, somos da Europa, né? Porque muitas sim. pessoas que são daqui, elas já falam, já tiveram experiência de emprego que falavam em outras línguas. Então, eu vi que aí, quando eu fui fazer o meu planejamento anual, eu vi que ações ia, ia realmente fazer a diferença. Valeria a pena. Sim. Bom, se você se sente preparada para fazer essas duas provas agora e você já se comprometeu com isso, eu acho que não tem muito segredo além de diariamente você estudar um pouco de cada. Uhum, E aí fazendo provas e aí aquilo que você sentir mais dificuldade, você voltar lá na teoria e fazer. Eu não teria nenhuma dica adicional além disso. Eu estudaria uhum. diariamente, essa eu acho que é a dica, assim, não deixar tipo, vou estudar no sábado. Então tentar Tá. todos os dias estar em contato com esse material, que talvez seja uma coisa que você já Uhum. esteja até fazendo. E aí você falou também sobre essa questão da transição de carreira, né? Quer Isso, falar um pouquinho sobre isso. isso? A transição de carreira, ela depende de decisões que eu preciso tomar, porque eu poderia tentar continuar a carreira do Brasil aqui como assistente social, e isso seria um projeto, não sei se você concorda comigo, um projeto, Concordo. porque que aí dentro desse projeto eu teria que atingir um nível de língua, aí eu teria que abrir um processo burocrático, porque aí o governo precisaria me permitir ter essa permissão para trabalhar. E Uhum. aí também projeto de estudo, porque eu teria que estudar como que é a cultura, as É, leis, enfim, a adaptado à educação. cultura local. É um projeto relativamente grande, né? Um projeto É, sim. relativamente que vai tender muita energia. E também mudar de carreira. Então, alguma coisa que eu possa trabalhar em casa, como freelancer, ou, enfim, e focar nisso. Só que, ao mesmo tempo, eu também quero entrar na universidade. Então, eu fico muito perdida, porque eu sei que quando eu fiz o módulo de valores, isso era um valor para mim, que eu descobri que era o estudo, né? Então, eu sinto que em algum momento eu vou precisar me preparar para que eu possa ter essa experiência. Não sei se conseguirei o mestrado, mas talvez uma graduação, ou talvez sim o mestrado, se depender se tudo for aceito, né? É porque a gente fica num nível assim de segurança muito grande
Mas é muito legal que no módulo que eu vi sobre os valores, isso ficou muito forte para mim. E aí, como que isso leva à tomada de decisões, né? Tá. Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte: se você não tem isso muito claro para você, o projeto é tornar claro. Porque Uhum, não adianta você se forçar uma decisão agora, ou eu faço faculdade, ou eu trabalho como assistente social, ou eu mudo de carreira. Se você não tem isso claro, qualquer decisão que você tomar agora vai ter muito mais chance de você se arrepender depois do que não se arrepender. Por quê? Porque você não tem clareza ainda. Então, assim, pode ser que você escolha, não, vou focar mesmo na minha área, e é isso, etc. E dê tudo certo, pode acontecer, eu acho que é 50-50%. Mas o fato é que não tem por que você correr com essa decisão, a não ser que exista uma necessidade. Existe a necessidade hoje ou vocês estão mais tranquilos com essa configuração atual que você está buscando, essa definição? Seu marido está lá com o emprego dele. Tá uhum. tranquilo ou tem uma urgência de você trabalhar? Não, não teria Então, essa urgência. então Por isso que ótimo. quando a decisão das línguas e das certificações é um pedaço desse projeto, é como se fosse o primeiro, eu enxergo assim, como se fosse o primeiro passo que para qualquer lado que eu for, eu não vou perder se eu fizer, entende? É como se fosse uma coisa que Eu penso como será, você. você pensa assim, ah, que Penso. bom. Não, eu tô fazendo anotações porque eu penso escrevendo, tá? Então, só para. Uhum, Então, você tem essas três possibilidades, só que as três possibilidades demandam esclarecimento. sim. E quando você fala esclarecimento, é esclarecimento de próximos passos, de Vou te visualizar o falar, futuro. vou te O que falar. que você fala? Tá. Então, deixa eu só escrever. Você tem três possibilidades: trabalhar com Hum, o que você fazia no Brasil, com assistente social, mudar de carreira e fazer universidade, estudar. Vou colocar estudar formal, né? Universidade. Tá. Então, vamos lá. Por exemplo, o que seria esclarecer no assistência social? O projeto de esclarecer aqui seria esclarecer como seria o trabalho como assistente social em Luxemburgo. uhum, Então, seria pesquisar o campo, pesquisar as diferenças culturais, etc. Você não está se comprometendo com isso, você está investigando para ver se é uma coisa que você quer fazer. Porque às vezes uhum, nessa investigação você percebe, poxa, eu quero muito. Ou então você fala, ai, não, é muito diferente, não rola, eu quero mudar. Então, é entendi. esclarecer como é o mercado de trabalho nessa área de assistência social em Luxemburgo. Isso seria um projeto já, entendeu? Ah, isso já E é um aí, projeto. e aí você definiria ações em cima disso, pesquisar em tal lugar, procurar mais informações não sei aonde. Seria um projeto. O projeto de mudança de carreira seria o seguinte: esclarecer que tipo de carreira eu teria se eu mudasse. Algo nesse sentido, tá? Você pode reescrever esse Uhum. projeto como você quiser, como você preferir. Mas você já tem uma ideia de outra carreira que você gostaria de seguir? Não, com certeza. Assistente administrativo, tudo que envolve administração, organização, de certa forma. Assistente virtual, cuidar da Ah, entendi. agenda. Então você já tem uma Então, área em com mente. certeza, sim, sim, eu gosto e seria possível. Só Então eu que é acho. Não, eu ia falar que eu acho que daí nesse caso seria esclarecer a viabilidade. viabilidade. E você pode fazer em paralelo com o outro esse. Porque Sim, você só tá investigando, você não tá se engajando no sentido de ir no lugar para pegar a certidão e daí tem que protocolar e entra com o processo. Você não tá fazendo isso. uhum, Você só está uhum, investigando, ou seja, estudando, pesquisando a respeito, para ver se é viável ou não. Então, primeiro você vai estudar o mercado de assistência social para ver se, ok, o que esclarecer, né, como funciona. E o seu resultado desejado com esse primeiro projeto, que é o da área que você trabalhava no Brasil, é esclarecer realmente se é uma área que você gostaria de trabalhar em Luxemburgo. Esse é o primeiro ponto. Esclarecer se é uma área que uhum, você gostaria de trabalhar. No segundo, que é esclarecer a viabilidade dessa nova carreira em uhum, né, administração, organização, etc. Então, são dois uhum, projetos diferentes, eles são paralelos, né, e em certo sentido são relacionados, mas eles têm resultados diferentes, porque esse uhum, segundo seria uma nova carreira. Você vai esclarecer se isso é viável,
como que são os processos de capacitação e certificação nessa área. Enfim, é diferente do outro que você já tem uma formação e que você teria que buscar, Totalmente. né? É diferente. Uhum. Em Uhum. terceiro lugar, seria esclarecer possibilidades de estudo formal em uma universidade. Uhum. Então, esclarecer possibilidades, ou seja, descobrir quais são as possibilidades de estudo aqui. Seria Uhum. graduação, qual graduação, seria um mestrado, que tipo de mestrado, qual a dedicação que eu posso ter a isso agora, se eu for fazer a faculdade, eu vou poder trabalhar, como que vai ficar essa questão? Então, é esclarecer possibilidades relacionadas ao Uhum. estudo. Então, você tem 3 projetos, na verdade. Você não tem um projeto de mudança de carreira. Você tem 3 projetos de esclarecimento. Entendi. Legal. Entendi. Agora sim, ó, vamos falar um pouquinho sobre prazo. Eu penso que quando a gente fala em projeto dentro do MVO, eu gosto muito de trabalhar com o recorte do ano. Então, assim, Uhum. se você parar para pensar, esses projetos de esclarecimento, eles não têm por que levar tanto tempo assim. Eu acho que são 3 projetos Uhum. que você conseguiria, por exemplo, focar esse ano para esclarecer. E quando eu falo Uhum. esse ano também, não é tanto tempo, porque são coisas que você precisa não apenas pesquisar, mas pensar a respeito. Então, assim, se Uhum. você meio que se der um prazo interno de eu vou me dar esse ano para esclarecer essas possibilidades todas, isso já mentalmente te coloca muito mais motivada, porque você fala, eu tenho esse ano para focar nisso. Ano E que vem tira da ansiedade. eu quero estar ano que vem com isso resolvido. O caminho que eu vou tomar resolvido Uhum. para o ano que vem, sabe? Uhum. Faz todo sentido. E aí então você tira essa carga de resolver. Você está focando em Uhum. esclarecer nesse momento, ao longo dos próximos meses. Se você esclarecer antes, melhor. Você já resolveu, entendeu? Tipo, já pode tocar. Mas se você se dá esse prazo, você fica tranquila que não é um negócio que você tem que resolver correndo. Então, Uhum. são 3 projetos de esclarecimento para você focar nesse momento com relação à sua carreira e com essa meta interna de entrar no ano que vem sabendo o que você quer, e aí sim você vai ter alguns projetos relacionados ao que você Uhum. resolveu, ao que você decidiu, Aí, entendeu? provavelmente a escolha vai me dar outros projetos, É né? exatamente isso que acontece, E seguimos a vida, assim. Entendi. Entendi. entendeu? Por exemplo, antes de entrar no doutorado, eu não sabia se eu queria fazer. Eu sabia que eu queria fazer doutorado, mas eu ainda não sabia o que eu queria estudar. Falei, enquanto eu não sei o que estudar, não adianta eu querer entrar no doutorado. Não adianta, porque eu vou, Entendi. eu vou me deparar. Em uma hora vai chegar num funil ali que eu tenho que ter o pré-projeto definido. E se eu não sei o que eu quero, eu só vou perder tempo cuidando disso agora. Então, o projeto era esclarecer o que eu queria estudar no doutorado. E eu me dei o ano de 2020 para fazer isso. Só que lá em maio eu já sabia o que eu queria. Então, já finalizando Ah, esse projeto, eu já comecei a tocar outro que era. Agora eu quero entrar, quero concluir o pré-projeto, submeter nos diversos processos seletivos. entendi. Então, pode ser que isso aconteça com você também. Não é porque você está se dando esse prazo que você vai levar esse tempo todo para esclarecer. É só para você, é uma coisa factível, entendeu? Para você, é isso. Uhum. Uhum. Faz Tá? todo sentido. Faz todo Legal, sentido. legal. E, e, Fala. e como você revisaria esses projetos? Toda É, semana, é bom você garantindo. sempre, toda semana, estar em contato. Revisar toda semana, garantindo que você tenha ali próximas ações fechadas para eles, né? Que tem em Uhum. andamento. Ou seja, que você já pode fazer algo a respeito. Então, Entendi. isso é muito importante. Agora, trazendo para dentro do MVO, seria você olhar, então, esses projetos e pensar o que eu posso fazer com relação a esse projeto esta semana. Pode ser só uma coisa. Não precisa Sim, ser um monte. muitas Não, você coisas. pode fazer coisas em paralelo se fizer sentido para você, mas não precisa. Pode ser uma coisa só. Uhum. Então, por Uma exemplo, com coisa. relação a esclarecer, né, sobre o mercado de assistência social em Luxemburgo, qual é uma coisa que você pode fazer essa semana com relação a isso? Semana que vem, vai, porque a gente já está na sexta-feira. Na Então, sexta, é, na poderia fazer semana que vem. uma pesquisa na internet Sobre o quê? sobre esse mercado, sobre as vagas de emprego, Então, talvez. fazer uma pesquisa inicial para dar uma investigada em como seria. Sim, isso é uma coisa que você pode Isso é fazer. uma ação. Isso é uma Ah, ação, legal, legal. tá? Uhum, uhum, Com relação à mudança de carreira, esclarecer essa viabilidade, qual é uma coisa que você já pode fazer na semana que vem com relação a isso? uhum, uhum. Eu tô te perguntando.
Ah, você está me perguntando. Eu tô aqui pensando, tô viajando. Pode escrever, eu dou tempo pra você escrever, não Eu precisa acho que correr. seria um projeto, talvez, um projeto de negócio, projeto de como seria, talvez, quebrar. Mas você já tem essas informações para escrever? Não todas. É, Então antes, então eu passo antes. Então, de repente você pode já colocar como como ação seria? fazer um brainstorm de ideias. Brainstorm. Pode ser uma coisa legal. Você sente e faz, sabe? De pensar em todas as possibilidades que tem, porque daí depois o Uhum, outro passo seguinte seria pesquisar sobre essas possibilidades. Muito uhum. provavelmente, né? E Tá? na questão do estudo da universidade, seria pesquisar os cursos, por exemplo, quais cursos eu me interessaria e já separar. Ou então Por talvez exemplo. também, você já tem uma ideia do que você queria estudar? Tem, na minha área, social, assim, só que quando eu vi, eu já tinha visto isso um tempo atrás, por exemplo, eu preciso da certificação do idioma. Aham. Então, a De maioria das qualquer coisas que eu maneira, isso, é. a Eu acho que certificação. daí nesse momento, então, realmente o que você já pode fazer é pesquisar os cursos e instituições que existem mesmo, porque é uma Uhum, coisa que já dá para você ir caminhando com isso, entendeu? Já dá para você ir entendi. andando com isso enquanto você está fazendo as provas de proficiência. Quando você passar nas provas, aí você já pode colocar outras coisas diferentes para você fazer aí, Uhum, com relação a isso. uhum, Entendeu? certinho. Então, olha, você já tem 3 tarefas para a semana que vem relacionadas a. E são coisas simples, que não vão te tomar Então, tanto tempo. Mas você já sente que então, você está andando. E uma vez que você faça uma, você já define o próximo passo. E assim vai. entendi. Bem legal. Deu uma animada? Deu uma Tá, animada. legal. Que mais? Que mais? Como que eu posso te ajudar? Em relação a como gerenciar e como cuidar da casa fazendo todas essas tarefas, porque na minha rotina, meu filho vai para creche, Ah, tá bom. então, então esse horário que eu tenho, então ele fica em período integral. Então é um período que eu quero fazer tudo. Então é o período que aí eu vou treinar e eu tenho que cuidar da alimentação, e aí também eu tenho que estudar, e aí tem as coisas que eu estiver trabalhando, e aí tem Tá. a casa, e eu sinto que fica perdido, sabe? As tarefas de casa. No MVO eu até você tem a dica das listas, né, de diárias, tarefas diárias, mas eu tenho dificuldade de fazer muito embora assim, meu apartamento é pequeno, é simples, é fácil de cuidar, sabe? Mas é Uhum. como se eu fosse postergando as atividades, depois vira muita coisa, e aí você tem que tirar um dia inteiro para fazer, sabe? Tá. Antes de eu te falar uma coisa, como que é a sua rotina noturna? Eu tenho a hora do rush aqui também em casa, que é quando meu filho Todo mundo tem. chega. Toda mãe tem, eu acho. Nossa, quando ele chega e aí a gente vai fazer comida, e aí ele vai comer, e é aquela bagunça, e aí até que ele se acalma, e aí ele janta, a gente janta, toma banho, e aí ele vai dormir 8 horas. E aí é a Tá. hora que a gente eu já tô muito cansada, é a hora que eu já não quero fazer nada. Então essa Só hora eu quer não descansar. Tá bom. E dorme mais cedo. Você dorme o dá. quê? Umas Dormo, 10 horas? durmo 10, 11 horas. Ah, tá bom. Então, só para É entender como é a legal. dinâmica da noite. Porque assim, Uhum. vamos lá. Você chegou a fazer o exercício do dia ideal nesse momento que você está vivendo? Cheguei, E aí? cheguei. Eu preciso refazer, porque quando eu fiz, ele não estava na creche. Ah, Quando eu fiz, eu lembro que eram os intervalos que ele fazia soneca. Eu preciso refazer, porque agora já sim, mudou. sim. Isso seria a primeira coisa a ser refeita. Para você identificar, Legal. então, justamente esses períodos, esses blocos que você tem todos os dias. Com base nesses blocos, você vai verificar, vai ter essa percepção de como muda o seu nível de energia ao longo do dia, para você usar isso a seu favor. Eu Uhum. diria, não sei, cada um tem um estilo assim de cuidar da casa, né? Tem pessoas que preferem agrupar todas as atividades para fazer de uma vez e tem pessoas que vão fazendo ao longo do dia inteiro. Eu sou essas pessoas que vai fazendo, eu vou fazendo ao longo do dia, eu prefiro, Um tá? pouquinho. Mas tem gente que gosta de falar, não, na parte da tarde eu pego 2 horas e faço tal coisa. Então você tem que Uhum. entender muito como vai funcionar para você. Mas eu diria que seria você a segunda etapa é ver então como a sua energia oscila ao longo do dia.
Para você, qual que é o horário que eu me sinto mais propensa a estudar? Qual é o horário que eu já tô meio cansada mentalmente, mas eu consigo fazer atividades mais físicas, assim, né? De Uhum. mexer nas coisas e tal. Você tem que identificar isso. Porque, por exemplo, às vezes, vai de manhã, todo mundo, o seu marido sai para trabalhar. É você que leva ele para creche ou o seu marido? Não, ele vai junto com Ah, ele. ô, que beleza, hein? Já Ah, melhorou isso. beleza. Não, Ai, porque beleza. esse momento, às vezes você tá ainda com a cabeça muito agitada, pode ser um bom momento para você tirar ali, sei lá, meia hora ou algo do tipo, para dar uma geral na cozinha, algum Hum, lugar que vocês usaram. legal, Porque daí você vai até legal, acalmando a sua mente e vai fazendo uma transição para um modo mais de legal. concentração, tá? Então, é só um exemplo. Você vai fazer isso no seu desenho do dia ideal. Ih, peraí que deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver. Será que fui eu que travei ou foi ela, gente? Vocês estão... Oi, oi, voltou? Voltou. Ah, tá bom. Não, eu comentei que o redesenho do dia ideal vai te ajudar a entender mais esse seu nível de energia, tá? Então, primeira Tá. coisa de ideal, segunda coisa, avaliar o nível de energia ao longo do dia. Terceira Uhum. coisa, o que que eu preciso fazer todos os dias? A rotina diária, em todas as áreas da sua vida. Porque aí, com base nessa rotina diária que você desenhar, você vai verificar o que você tem que fazer nos diversos blocos do dia. Ih, travou de novo, acho que ela não tá me ouvindo. Deixa eu esperar ela voltar para continuar falando. Ih, caiu. Vamos aguardar ela voltar. É isso aí, gente. Internet é isso, né? A gente sabe que tem toda uma questão. A gente vai se adaptando. Acho que ela voltou. Deixa eu ver. Bora lá. Olá, Oi, voltou? voltou. Tá bom. Então, você me ouviu falando a parte da lista de rotina diária? Eu paro na rotina diária de todas as áreas da vida. Tá bom. Onde Então, eu isso mesmo. Então, primeiro de ideal, depois o nível de energia, depois você vai listar o que você precisa fazer todos os dias. Com base nessa lista que você tem que fazer todos os dias, você já consegue ver, isso aqui é melhor eu fazer de manhã, porque eu tô com energia mais tal, tal, tal. Você já vai entendendo um pouco como funciona, até para você organizar a sua lista de afazeres com base nisso. Uhum. E por último não. Então, em quarto lugar, organizar a lista de afazeres com base nisso aqui, né? Com base nisso tudo que a gente viu. Por último, o que que você vai fazer? Você vai marcar nessa lista o que é o mínimo viável diário. Ou seja, nos dias em que tudo estiver dando errado, acabou o gás, o Murilo não foi para a escola, o seu marido precisa de você para resolver um monte de coisa, e você tá com cólica, e tem um monte de coisa acontecendo, é um dia, sabe, um dia difícil. Você não vai conseguir fazer a sua rotina como um todo. Então, você tem que ter uma noção do que é o mínimo que você tem que fazer todos os dias. Então, geralmente é aquela coisa, né? É a comida, é lavar a louça, dar banho no Murilo e coisas nesse sentido. Então, tenta chegar no mínimo do mínimo do mínimo e você vai, de Uhum. alguma maneira, diferenciar esses afazeres na sua lista. Que ferramenta que você usa para listas hoje? O Todoist. Beleza. Então, lá tem várias maneiras que você pode fazer. Você pode colocar a bandeirinha de prioridade vermelhinha, você pode criar uma etiqueta chamada mínimo viável diário e só olhar essa etiqueta, tá? Então, nos Uhum. dias difíceis, você garante que isso pelo menos é feito. Isso já vai te ajudar. Qual que é a coisa que vem depois disso? Porque isso aqui é uma gestão do dia, né? Aí tem o Isso. planejamento semanal. No planejamento semanal, você tem lá o passo a passo para você olhar a semana como um todo para ver como vai estar a sua disponibilidade.
Atualmente, você tem algum tipo de compromisso assim recorrente que sempre está na sua agenda? De repente, uma terapia, uma consulta médica, alguma reunião, algo nesse sentido? Tenho sim, tenho aulas, Ah, aulas então. de são Então, recorrentes. é. Então você Já vai ver estão essa lá na agenda. recorrência, você vai ver essa recorrência Uhum, na sua agenda para você ver se você tem que tomar alguma providência para cada um desses compromissos e vai também entender dentro dessas atividades que vão surgindo, não apenas de rotina, mas atividades que vão surgindo que você tem que fazer ou num dia específico que entram na agenda, ou o quanto antes, né, que entra nessa lista de afazeres, o que que você pode se planejar para fazer ao longo da semana. E aí você pode planejar algumas atividades que sejam muito importantes para você, especialmente com relação à área que você está dando foco nesse ano, que é. hum, Qual que é a área que você está dando foco? Carreira? carreira. É, então, é isso mesmo. Então, por exemplo, você pode se planejar para em algum momento da semana, você cria um bloquinho numa cor diferente lá, como eu já ensinei, para fazer Uhum, as atividades relacionadas a esses projetos de carreira. uhum, Então, você pode pegar, por exemplo, na segunda-feira eu vou dedicar 1 hora pela manhã para fazer essas atividades relacionadas aos projetos de carreira. Então, você consegue entendi. planejar e colocar isso na sua agenda. O estudo de idiomas que você está fazendo para a prova, então você também consegue fazer no planejamento semanal, Uhum, tá? Isso já vai te ajudar bastante. com certeza. Agora, o Você negócio é acha, colocar para rodar. com certeza. O que eu queria te perguntar é em relação às tarefas de casa. Você costuma já definir no seu planejamento semanal mais ou menos quais você vai fazer? Ou você olha mais ou menos no dia como está o seu nível de energia para poder fazer essas atividades? As duas coisas. Eu tenho As uma duas? lista padrãozona de limpeza, assim, da casa inteira. Tipo assim, se eu fosse parar a vida e fazer uma limpeza completona, tudo que eu faria. E ela é uma checklist que eu verifico ali toda semana ou todo mês, depende muito. Eu verifico para ver se tem algo ali que eu tenho que fazer. Então você pode ter uma lista assim, e no seu planejamento semanal você pode olhar essa lista para ver tem algo essa semana Uhum, que eu tenho que fazer, tipo, sei lá, limpar a geladeira, sabe, coisa que a gente não faz todo dia. Então, daí você pode identificar e colocar no seu planejamento semanal. Eu vou fazer isso aqui no sábado, por exemplo, sabe? uhum, Ou na quinta-feira que eu não tenho nenhum agendamento, eu consigo fazer logo que eles forem, que eles saírem de casa, eu consigo já limpar a geladeira. Algo nesse sentido, entendi. E as outras tá? atividades que são do dia a dia, nem precisa às vezes da lista, né? Porque Eu tenho a já estão lista como automáticas. verificação. Ela não fica com lembrete, mas eu verifico ali para ver se eu já fiz tudo mesmo, sabe? Então, assim, pela manhã normalmente faço essas coisas aqui, já fiz. Ah, não, faltou tal coisa, então eu faço. Então, é uma lista de verificação mesmo, de consulta, Entendi. não de lembrete. Lembrete é o que fica pipocando para você, sabe? Que você tica. E o que você já faz no piloto automático, você não precisa deixar como ticável, ele fica lá só para referência mesmo. Eu E escrevi pode um ser no post para o Todoist, blog. Pode. Eu escrevi um pode, né? post para o blog falando sobre como eu estou organizando a minha rotina diária no Todoist, com base em tudo isso que eu acabei de te falar. Vai entrar nos próximos Uhum. dias. Aí Legal. vai ajudar, porque eu coloquei print mostrando como eu faço e tal. Acho que vai ser bem, bem útil. Ô, Mas eu Thaís, faço no e os Todoist. projetos também de vida, você também coloca no Todoist? Coloco. Eu tenho uma lista com meus projetos em andamento, que são os projetos, né, o recorte para o ano, enfim. E eles ficam todos em uma única lista. Às vezes eu sinto necessidade de categorizar essa lista só para fazer uma revisão. Então eu coloco quais são meus projetos do doutorado. Aí eu separo eles assim. Ah, Dentro dessa listinha no Todoist tem como separar por sessões, né? Então eu uhum. separo por sessões. Então no momento eu tenho um pessoal, doutorado, MVO, meus cursos que eu estou cursando como aluna e profissional de modo geral. Então eu tenho essa categorização no momento, mas sempre muda de acordo com o que eu tiver mais afim de visualizar no momento, sabe? Em determinados E os, momentos do ano eu posso querer ter um assim que seja. Você pode ter, por exemplo, uma categorização que seja com relação a idiomas, isso que eu estava pensando. projetos de E aí, idioma. dentro desse projeto, eu consigo colocar as próximas ações no Todoist mesmo. Consigo fazer tudo Isso, por lá. consegue, Uhum. sim. É até bom que você Legal. centralize lá, porque é um lugar só para você olhar todos os seus afazeres. Isso. Eu vou, às vezes, fazendo em papel solto e depois eu Não, não sinto tem problema dificuldade. você fazer no papel, contanto que depois você Uhum. passe e para lá, organize lá.
Entendi, para entendi. ser um único local de consulta, porque o problema é quando você escreve lá, escreve no papel, e daí tem que consultar vários lugares para saber o que Acontece fazer. comigo. Não tem Legal. problema você usar um caderno para fazer um planejamento, um brainstorm, etc., mas não pode morrer no caderno. Você tem que revisar aquela informação e falar o que que daqui eu vou passar para o meu Todoist, por exemplo, entendeu? Porque nem tudo você vai passar. Você vai filtrar um pouco ali o que você anotou e vai passar aquilo que realmente tem que estar nas listas organizadas. Entendi. Super legal. O que mais? Que mais? Ahn, E também uma coisa que eu achei que eu queria comentar com você que tem me chamado a atenção é como planejar os momentos de lazer em família. Que é uma coisa que fica tão às vezes de lado e eu sinto que às vezes se houvesse planejamento, uma organização, talvez a gente conseguiria aproveitar mais, sabe? Passeios e fazer coisas às vezes com meu filho, para a idade dele, e ter mais momentos assim, sabe? Eu sinto que a gente fica tão nessa coisa de ter que produzir, de ter que achar o caminho, que eu sinto falta disso. E talvez a organização seja uma forma de trazer isso mais para minha vida, sabe? Vai trazer um pouco mais de qualidade. Não sei Você pode ter o que uma você. checklist também de atividades que vocês podem fazer juntos, atividades de lazer, e no planejamento semanal revisar isso para ver se tem alguma que você pode fazer ao longo da semana, ou no sábado, ou mais de uma, enfim. Pode ser uma boa. Uhum, super legal. Anotar. Bastante coisa para você fazer aí ainda, né, Bastante Ana? coisa. Poxa, mas eu acredito que tenha sido útil, né? Tudo que a gente conversou aqui, acho que vai ajudar. Com relação à rotina doméstica, sim, veja então com relação ao seu nível de energia para você fazer algumas coisas ao longo do dia, mas eu acho que é muito importante que você, nesse momento que ele está na creche, o Murilo, que você consiga fazer atividades de concentração, especialmente de estudo, porque de noite você não Uhum. vai conseguir, você vai estar cansado e eles vão estar em casa, você vai querer descansar, ficar com eles, né? Então, tenta priorizar isso porque é uma coisa muito importante para você, especialmente nas próximas 2 semanas, porque você tem as provas. Isso. Então, tenta desenhar um dia ideal até as provas. Tipo, como que é meu dia ideal, Ah, levando em conta esse estudo até as provas. Daí, depois das provas, você refaz, legal. Boa, boa. Legal. tá? Porque vai ser uma dedicação maior agora que você sabe que depois vai mudar. Porque é ruim quando a gente faz um desenho achando que vai ser meio que para sempre. Até desanima. Você fala, ai, poxa Aham. vida, não sei se eu aguento esse ritmo. Mas se você parar para pensar que é só durante o próximo mês, assim, para você focar nas provas, te dá até um gás para você estudar mais, sabe? Muito legal. O dia ideal também ele pode ser utilizado como uma estratégia para conseguir coisas pontuais, então. Legal, legal, Exatamente. muito legal essa parte. Legal. Muito legal. Muito bem. Tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer, assim? Eu tinha notado bastante coisa, Olha, mas eu queria só a sua principal dica, então, tendo visto aqui que eu estou te contando como é a minha realidade, para além da organização, lidar com essa ansiedade, assim, o que você me diria? é. Você tem algum tipo de diagnóstico de transtorno de ansiedade ou algo nesse sentido? Não, é a Não, nada ansiedade de modo formal. geral. Tá, não, só para entender assim se você faz parte de algum tratamento ou coisa do tipo, tá? Então, essa ansiedade, né, eu vejo da seguinte maneira. Quando começou a pandemia, eu não estava mais fazendo terapia, a minha terapeuta tinha me dado alta, falou que eu estava super bem e tal, eu já faço tanta coisa, né, meditação, não sei o que lá, ela falou, você tá bem, enfim. Mas aí quando voltou a pandemia, eu falei, eu vou fazer um investimento para voltar a fazer terapia, porque eu Uhum. quero continuar bem, né, nesse momento que a gente está vivendo. Eu não sei qual é a possibilidade de você fazer isso aí, mesmo que seja virtual, mas eu acho que pode ser uma boa, Ana, porque A é isso, você terapia, né? mudou para um país que você está longe da sua família e você fica sozinha em casa. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil Não. mesmo. Então eu pensaria nessa possibilidade de ter alguém que você Não, possa conversar. Ah, você tá sim, eu fazendo? faço. Estou Ah, fazendo e ótimo. comecei há pouco tempo. Comecei há pouco É, tempo, porque realmente é uma coisa que faz diferença. total. Mas tem me ajudado também a lidar com A tudo outra isso. coisa é a própria prática de meditação também que ajuda. Não sei se você tem interesse nisso ou Não, não.
Tem. Você É. costuma fazer uma vez por dia ou você divide? Você olha, você faz por hábito ou você olha quando você precisa? Fala, não, agora eu estou sentindo e aí eu consigo fazer uma meditação para poder me ajudar nessa ansiedade. Os dois. Ou você, os dois? Mas assim, Legal. quando eu comecei a aprender meditação anos atrás, eu não tinha isso como um hábito. Então eu fiz na época um curso num centro budista e tal. Se fosse hoje em dia, e daí não tem nem como ir em centro budista nenhum, eu procuraria uma meditação guiada tanto no YouTube quanto em aplicativos. Tem um aplicativo que eu adoro, chama Insight Timer, que tem Uhum. várias meditações guiadas para temas específicos. Então, às vezes acontece de eu estar aqui assim, falar, ai, tô meio desanimada hoje, daí eu procuro lá. é, Desânimo, por exemplo, na busca do Insight Timer. Daí aparecem várias meditações guiadas para, tipo, como lidar com desânimo e tal. Daí você faz 3 minutinhos, 2 minutinhos, e é uma pessoa guiando você para pensar em alguma coisa ali que vai te deixar melhor. Então, eu iria por meditações guiadas. Porque hoje em dia, Uhum. o que acontece é que quando você coloca a meditação como um hábito na sua vida, você começa a viver a vida num estado meditativo o tempo inteiro. Assim, você fica meio que Ah, o estado de mindfulness, né, que o pessoal fala. Você chega num ponto que você fica o tempo todo com essa autopercepção muito forte da meditação. Então, se eu sinto agora nesse momento, eu dei uma acelerada aqui, quero acalmar minha mente, eu fecho os olhos, faço uma meditação rápida para acalmar minha mente e aí vou tocando ao longo do dia. Mesmo que eu pegue um dia de manhã, quando eu acordo, eu faço uma meditação direto, eu costumo meditar quando eu acordo. Então, ah, porque já é um hábito para mim, mas é diferente de quem está uhum. começando. Então, quando eu comecei lá atrás, eu não conseguia sentar e meditar sozinha. Eu falava, vixe, minha cabeça vai e volta 20 vezes durante só essa tentativa de 5 minutos. Então, as meditações guiadas servem para ajudar nisso. Com o passar do tempo, pode ser que você nem consiga mais fazer com meditação guiada, porque você quer ficar quieta, sabe? Assim, é interessante. No Tem que. silêncio. O Ah, pessoal tá perguntando qual é o aplicativo, vou só escrever aqui, tá? É Insight Timer. Então, ajuda bastante. Tem outros, tá? Tem o Calm, tem o Zen, tem o Space, como que é o nome? Headspace, acho que é isso. Tem vários legais, assim, eu vou de pesquisar. meditação. Mas o Insight Timer hoje é o meu preferido, eu adoro. E eu acho que vai te ajudar, porque tem meditações para ansiedade, tem várias muito boas, assim, que você pode fazer, e especialmente de um ano para cá, né, por conta da pandemia, tem muita coisa que entrou lá. Uhum. Então tem muito material para olhar. Tem, inclusive, se eu não me engano, tipo, eles colocam assim, série de 7 dias para lidar com a ansiedade. Daí você faz uma meditação por dia, é bem gostoso. Bem gostoso. Ah, a Luana tá postando um outro aqui, é verdade, tem o Lojong também. Ah, Tá? o Então, João, é, legal, tenho bem certeza que legal. isso vai te ajudar também. Com certeza. Muito, muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço. E assim, se de alguma maneira eu puder te ajudar ainda, você sabe onde me encontrar, escreva, fale comigo, manda print do tudo isso. Thaís, posso fazer assim? Não posso fazer assim? Vai ser legal Muito, ter essa troca. Eu vou adorar ajudar, tá bom? muito obrigada, obrigada por hoje. Seu trabalho é maravilhoso. Tenho certeza que muitas pessoas te falam isso, né? Então, enfim, fica aí minha gratidão e desejo vida longa ao vida organizada. Eu que Muitíssimo agradeço pela obrigada. disponibilidade. Que horas são aí, só por curiosidade? São 4h53. Nós Puxa temos vida. diferença de 5 É que eu tô horas. vendo É, pela mudança da luz, que já tá escurecendo, né? já está escurecendo aqui. Mas se bem que Caramba. agora estamos na hora, estamos na primavera, então vai Aham. mais lidar com o inverno aqui também foi uma coisa que eu tive que aprender, porque é menos Nossa, luz, todo o corpo a gente fica bem sente, né? diferente, né, sente. Então, as estações do ano são bem marcadas, então aprender a viver também conforme esse ciclo, né, tem me ajudado, tem me ajudado. Eu ainda não estou E é super uma constru... expert, mas tenho observado. Isso é uma construção de médio prazo para você colocar nos seus objetivos de É, médio não é? prazo. Aprender a viver nesses ritmos Tudo é, muda, tudo, a diferentes no roupa, a hemisfério norte. vontade que você tem de comer as coisas. Às vezes eu comia muita salada fria, mas no inverno você não quer comer, mas você não quer mesmo, e você fica mais triste, tem menos sol, você tem que tomar É, vitamina D. é, É muito engraçado. sim. A minha cidade, eu sou do interior de Minas, ela é calor o tempo todo, o tempo todo. É muito engraçado. Então, isso é bom
porque a gente desenvolve, né? Mas também isso, até mesmo a organização ajuda, né? Porque a gente fica mais atento É, em porque como vai você pode, ser. por exemplo, a cada mudança de estação, ter um projeto de reorganização da rotina, reorganizar a rotina para essa nova estação, né? Que inclui a comida que você vai preparar, as suas atividades, tudo. Ah, e se deixar, a Isso, gente não sai daqui, a gente fica só falando, vai emendando um assunto no outro. vai Ana, isso mas mesmo. olha, eu agradeço demais sua participação, espero de verdade ter te ajudado e qualquer coisa me fala Com pra gente certeza. te ajudar, tá bom? E obrigada a todo mundo que participou Obrigada, aqui, muito legal. Obrigada, viu, Ana? Uma boa noite aí obrigada, pra você, então, bom descanso, viu? obrigada. Boa Um tarde. beijo. Tchau, tchau. Boa sorte nas provas também, hein? Obrigada, beijo. Tchau. Tchau.